Glória a Deus, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês, sempre é muito bom, né? E aí vocês viram que ele se comprometeu a ir lá me visitar, né? Tem um monte de testemunhas agora, viu? Glória a Deus, é uma alegria estar em casa, né? Muito bom. E ver a nossa casa cheia, não é mesmo? Deus tem feito grandes coisas, como o nosso coração se alegra de acompanhar tudo isso. Né, de ver pessoas que têm passado aqui, Brad Fluke, nossa, né, eu acompanhei um pouquinho como foi poderoso. Nós realmente temos quantas promessas aqui, né? Promessas para essa geração, promessas para a geração que está vindo. Eu sou fruto dessa promessa, amém? E Bauru mesmo, essa igreja, quantas vezes não foi profetizado mesmo que nós enviaríamos ministros para o mundo todo, não é mesmo? A gente já tem o Diego e a Ana lá nos Estados Unidos, e outros virão, tem o Renan lá na Argentina, né? E quantos outros virão, né? E tantas pessoas já se espalhando aqui no Brasil mesmo. O Diego e a Camila acabaram de ir embora, não é verdade? E nós estamos em casa, né? Porque o verbo da vida é muito grande. E nós estamos numa visão grandiosa. Deus tem feito coisas maravilhosas, né? A gente está crescendo no mundo. O Rema mesmo está crescendo. E isso é maravilhoso. Né? E nós somos parte de tudo isso. Eu quero dizer para você, e quero assim, tranquilizar o seu coração. Em janeiro a gente esteve aqui falando sobre a nossa igreja ser realmente verbo da vida, né? E fique tranquilo, né? É como um bebê, né? Que está amadurecendo para nascer na hora certa. Amém? Fique tranquilo, esse bebê está tranquilo, nós não vamos abortá-lo. Amém? Ele está amadurecendo e ele está quase nascendo. Fique tranquilo. E quando uma mulher está grávida, ela não fica meio grávida, ela não é meio mãe, ela já é. Não é verdade? Você já é, querido, parte de tudo isso. Amém? É assim que a nossa diretoria vê, nossa supervisão vê, os nossos líderes têm acesso a tudo que é verbo da vida, foram para a reunião de supervisão. Nós estamos nessa visão, nós estamos nessa palavra. Essa visão mudou a minha vida, impactou a minha vida, impactou a sua vida, não é mesmo? De vez em quando eu me lembro, né, quando eu conheci o pastor Bud, lá na Inglaterra. Só Deus podia fazer isso, querido. Só Deus podia fazer isso. E eu me lembro também, um dia antes dele morrer, foi aniversário de casamento dele. E ele chegou com a Mama Jen no ministério e a gente estava reunido para fazer uma bagunça, festa de casamento para eles. Eles estavam fazendo 35 anos de casados, né? Acho que era isso. E a gente acabou de brincar, tal. Eu cheguei perto dele, ele olhou para mim e falou assim: menina, o dia que eu te conheci, eu sabia que você ia ficar com a gente, sabe? E eu digo, isso eu represento você, amém? Então, assim, foi algo que Deus fez, ninguém poderia fazer, amém? Não foi força, não foi pelo Espírito, diz o Senhor, amém? Então, assim, nós estamos nessa visão. Né? Camila e o Diego chegaram lá, já foram tão bem recebidos, chegaram na nossa casa em Goiânia, amém? A gente está na nossa casa lá em Campina Grande. Raquel mandou um beijo para vocês, está com tanta saudade, tem feito um ótimo trabalho, está fazendo parte da diretoria também da escola de missões lá, está trabalhando muito, está sendo um sucesso, né? E nós temos, né? Eu sou filha dessa casa maravilhosa e nós temos filhos maravilhosos mesmo, amém? Para crescer e dar muito trabalho para o diabo. Então, assim, é maravilhoso, fique mesmo apegado a essa palavra. E como coisas simples, né, fazem toda a diferença. Eu estava estudando um pouquinho, eu já te passo. Eu estou animada. Meu pai está emocionado e eu estou animada, ó. Mas eu vou falar isso. Eu estou estudando um pouco sobre autodesenvolvimento. E eu estava vendo, nossa, que coisa. Tem pessoas que ganham, assim,
40 mil, 50 mil dólares, 60 mil dólares para uma palestra de autodesenvolvimento. Né? Eu prometo que eu estou acabando. Mas aí, eu só quero te dar essa dica, né? Que isso faz parte da visão verbo da vida. E como realmente se autodesenvolver é muito importante. A gente não vai conseguir administrar nada tão bem se a gente não tiver autodesenvolvido. E quando eu falo de administrar coisas, eu não estou falando nem só do trabalho, porque você tem que administrar as suas emoções, você tem que administrar os seus relacionamentos, seja ele, se você é filho, se você é pai, se você é marido, se você é mulher, a gente tem que administrar, é ou não é? A gente tem que administrar os nossos estudos, né? Ah, mas eu já me formei, mas continue estudando, sempre tem coisa para aprender, não é verdade? A gente tem que administrar o nosso trabalho, a gente tem que administrar o nosso tempo. E a gente nunca vai conseguir ir além do nosso autodesenvolvimento. E é por isso que as pessoas ganham tanto dinheiro falando sobre isso. Mas sabe, uma das principais e talvez a primeira regra de autodesenvolvimento que o mundo está bombando aí, ensinando e ganhando dinheiro para ensinar, é fé e confissão. Olha, aquilo que você acreditar no seu coração, que você pensar, que você não deixar nada negativo minar, e você falar, vai acontecer, você vai realizar, você vai crescer, você vai conseguir. E aí eu quero dizer para você, foi fé e confissão que nos trouxe até aqui. E é fé e confissão que vai nos levar além, sabe? É verdade que quando a gente vive uma vida, né, temente ao Senhor, obediente à palavra, a gente desfruta daquilo que está escrito em Deuteronômio 28. Né? Se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de fazer o que está escrito, as minhas bênçãos virão sobre você e te alcançarão. E às vezes a gente está vivendo a vida e fala, nossa, que bênção, aconteceu isso, que bênção, desfrutando por causa da obediência. E isso é maravilhoso. Mas tem coisas, querido, que você tem que fazer de propósito, com propósito e para um propósito. E isso é fé e confissão. Então, eu quero dizer para você, você faz parte de uma visão que traz as coisas que não existem à existência. Essa é a coisa mais forte do verbo da vida. Essa é a coisa mais forte em mim e em você. Amém? Então, fala aí para o seu irmão. Fé e confissão nos trouxe até aqui e nos vai levar além. Nós vamos crescer. Amém? Essa igreja vai precisar de 1, 2, 3, 4 cultos. Você na sua casa, você vai prosperar, administrar suas emoções, seus relacionamentos, os seus negócios, onde você põe a mão, é bem sucedido, é próspero. Sabe, Deus não precisa de dinheiro, mas as coisas aqui na terra a gente faz com dinheiro. Então a gente vai ganhar dinheiro para mandar missionário, investir no reino de Deus. Dá muito trabalho para o diabo, porque Jesus está voltando. Amém? E aí meu último recadinho é, cadê os monitores do Rema? Terça-feira, 8 horas, eu estou com vocês, amém? Vai ser um tempo maravilhoso, eu estou animada, você está percebendo, né? Então vem animado que vai ser um tempo poderoso com a gente junto, amém? Amém. Agora é seu, amor. Oh, glória a Deus. Boa noite, gente. Paz do Senhor, amém? Está animada, né? Graças a Deus. Bom demais estar aqui com você, amém? Está de volta, vendo tantos rostos familiares, amigos e alguns rostos novos também, amém? É notório que essa igreja tem crescido, querido, e eu vou dizer, a culpa é sua, viu? Amém? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, a culpa é sua, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Uma benção. Eu queria começar falando com você hoje, nós vamos tratar um pouquinho hoje sobre serviço no corpo de Cristo, amém? Tem algum servo aqui? Aleluia. Se você ainda não está convencido, eu espero que você fique convencido até o fim do culto. Glória a Deus. Eu queria começar conversando rapidinho com você, algumas coisas que eu já até ministrei aqui, mas a Bíblia fala, irmãos, de alguns parâmetros que a gente pode ter como crentes para entendermos o nosso amor a Deus. Sabe, se a gente entende o amor como um sentimento, como uma emoção, fica algo muito vago, fica algo muito abstrato para a gente entender o quanto de fato estamos amando a Deus. O que é amar a Deus? Será que é falar algumas palavras para Ele durante o momento de louvor e adoração?
Será que amar a Deus é a forma como eu me sinto em relação a Ele? Graças a Deus, querido, essas coisas fazem parte do nosso relacionamento com Deus, mas amar a Deus pela palavra, ela requer algumas ações. Amar é atitudes. Amar requer ações da nossa parte com relação a Deus. O amor, ele não é um sentimento. O amor são atitudes. O amor são ações. Amém? Só para você entender, Jesus ele deixa bem claro, por exemplo, em João capítulo 14, no versículo 15, ele diz, olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele está dizendo, olha, me amar não é só você dizer que me ama, não é só você se sentir que me ama, mas é a forma como você lida com os meus mandamentos. É o que você faz com a minha palavra. Se você me ama, você guarda a minha palavra. No versículo 21 do mesmo João capítulo 14, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aleluia! Você consegue observar Jesus dando parâmetros mais concretos? Eu gosto disso, irmãos. Porque se o amor fosse um sentimento apenas, uma emoção, eu ficaria muito inseguro em saber como eu posso melhorar com relação ao meu relacionamento com Deus. Mas se existem parâmetros tão claros assim, se Jesus está dizendo que o meu amor por Deus é medido de acordo com o meu relacionamento com a sua palavra, fica mais fácil de eu entender. Afinal, se eu amo a Deus, eu tenho que cumprir a sua palavra. Quanto mais eu pratico a palavra de Deus, mais eu demonstro o meu amor por Ele. Quanto mais eu guardo a palavra, quanto mais eu observo a palavra, quanto mais eu vivo a palavra no meu dia a dia, mais eu estou expressando na minha vida que eu amo ao Senhor. Dizer que ama a Deus, mas não praticar a palavra dEle, você está fazendo coisas totalmente contrárias, você está indo em sentidos opostos. A Bíblia ainda diz, por exemplo, em 1 João capítulo 5, no versículo 3, amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Em 2 João, no capítulo 1, versículo 6, ele diz que o amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. Aleluia. Você está entendendo até aqui? Eu quero que você observe isso, querido. Amar a Deus não é simplesmente uma emoção, um sentimento, não é a forma como você se sente em relação a Ele, é o seu relacionamento com a palavra. Ser fiel a Deus é ser fiel à palavra de Deus. Amar a Deus é praticar a palavra de Deus. Você está me entendendo? Ter tempo para Deus é ter tempo para a sua palavra. Priorizar o Senhor é priorizar a sua palavra na sua vida, no teu dia a dia. Para encerrar, em 1 João capítulo 2, ele diz assim, olha, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Aleluia. Aquilo que eu falei para você, eu não posso apenas dizer que amo a Deus, eu tenho que demonstrar isso através de praticar a sua palavra, de obedecer a sua palavra, de viver a sua palavra. Porque se eu digo que amo a Deus, mas não pratico a sua palavra, eu sou mentiroso. Você entendeu até aqui, irmãos? Esse é um primeiro parâmetro que a Bíblia nos fala sobre o amor a Deus, e a gente podia pregar só sobre isso, mas eu não quero pregar sobre isso, eu quero pregar sobre o segundo parâmetro que eu vou te dar, bem parecido com esse mesmo texto que a gente acabou de ler, em 1 João, no capítulo 4, versículo 20, eu queria que você abrisse lá comigo agora, 1 João, capítulo 4, no versículo 20, aleluia. 1 João 4,20 diz assim, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Olha só isso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Bem parecido esse texto de 1 João 4,20 com o texto de 1 João 2,4. Ele disse lá em 1 João 2,4, se eu disser que amo a Deus, o que conheço a Deus e não guardo a sua palavra, eu sou mentiroso. Aqui ele está dizendo, se eu disser que amo a Deus, mas não amo o meu irmão, eu também sou mentiroso. Parece que o nosso amor a Deus, ele também tem relação ao nosso amor, com o nosso amor ao nosso irmão, com a forma como nos relacionamos uns com os outros. Eu não posso dizer que amo a Deus e não ter um bom relacionamento com o meu irmão. Essas coisas, elas trafegam em vias opostas.
Você está entendendo, irmãos? A forma como eu trato as pessoas, a forma como eu me relaciono com as pessoas, elas dizem muito no que diz respeito ao meu amor a Deus. A forma como eu me dou às pessoas. Amar a Deus é amar a pessoa que está do seu lado, querido. Ter tempo para Deus é ter tempo para a pessoa que está do seu lado. Eita, glória a Deus. Priorizar o Senhor é priorizar a pessoa que está do seu lado. Aleluia. Vai comigo para o capítulo 5 aí de 1 João. Capítulo 5. No versículo 1 ele diz, eu vou ler na Nova Versão Transformadora para você. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos dele. Quem ama o Pai, tem que amar os filhos dele. Amar a Deus, querido, é amar as pessoas. Nós não podemos separar essas duas coisas. Eu não posso dizer que amo a Deus e tratar mal os meus irmãos. Eu não posso dizer que tenho tempo para Deus e não ter tempo para ajudar as pessoas que precisam da minha ajuda. Essas coisas não podem andar separadas. Amém? Porque se eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, eu sou tido como mentiroso. E eu queria falar sobre isso com você. Eu quero falar sobre serviço. Eu quero falar, irmãos, sobre servir uns aos outros. Porque na hora que eu estou servindo ao meu irmão, eu estou servindo a Deus. Eu não posso servir a Deus sem servir as pessoas. Oh, glória a Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 25, quando ele está contando algo que vai acontecer nos últimos dias, ele diz, olha, porque quando eu estava preso, você foi me visitar, quando eu estava necessitado, você me ajudou, quando eu estava com fome, você me deu de comer, quando eu estava com sede, você me deu de beber. As pessoas disseram, Senhor, quando foi que a gente fez isso? Aí ele disse, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês estavam fazendo para mim. Quando a gente ama as pessoas, quando a gente serve as pessoas, quando a gente cuida das pessoas, queridos, é para Deus que estamos fazendo. Jesus olhou para Pedro, depois de ressuscitar, pouco tempo antes de subir aos céus, e disse, Pedro, você me ama? Pedro disse, amo, Senhor. Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Amar ao Senhor, meu irmão, é cuidar das pessoas, cuidar dos filhos dele, é apacentar as pessoas, é servir as pessoas, é se dedicar a essas pessoas, amém? Oh, glória a Deus. Tem algum servo aqui? Amém. Aleluia. Eu queria que você fosse comigo para Mateus, capítulo 20, eu queria começar a explorar um pouco mais esse assunto com você agora. Mateus, capítulo 20, no versículo 25. Mateus capítulo 20, versículo 25, diz assim: então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Diga comigo, não é assim entre nós. Aleluia. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Por muitos. Amém, gente? Se você ler o contexto do que estava acontecendo aqui, você vai ver que a mãe de Tiago e de João chegou para Jesus e pediu um favorzinho para ele. Lá no Nordeste a gente diria uma besteirinha, né? Ela pediu uma besteirinha para ele. Chegou para Jesus e disse, Jesus, faz um favor, faz com que no teu reino um filho meu se sente do teu lado direito e outro do teu lado esquerdo. Olha o favorzinho que ela pediu para Jesus. Jesus olhou aquilo e você pode ler depois a resposta que Jesus deu, mas é interessante a reação dos discípulos, porque os discípulos olharam para aquilo e acharam aquilo quase uma heresia, né? Os discípulos ficaram pensando, meu Deus do céu, quem é essa mulher e quem são esses dois aí para achar que podem sentar do lado de Jesus? Afinal, quem somos nós para sentar do lado de Jesus? Aí Jesus começa a ensinar, olha, você sabe como é lá fora. Lá fora os governadores, os maiorais dominam sobre os outros.
Quem está em nível de autoridade, quem é maior do que os outros, domina sobre os outros lá fora. Lá fora é assim, aqui dentro é diferente. Aleluia. Eu vou te dizer, irmãos, tem muita coisa dentro da igreja que é diferente do que acontece lá fora. E a gente precisa entender isso. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente quando nós nascemos de novo. Para que a gente comece a pensar sobre as coisas da forma como a palavra nos instrui. Para que a gente não traga os pensamentos do mundo para dentro da igreja. Porque se a gente vem com as mesmas maneiras de pensar, de agir, e quer aplicar isso aqui, eu vou te dizer, não vai funcionar. Os princípios da palavra são diferentes. Lá fora, para a gente ter, a gente junta. Aqui dentro, para a gente ter, a gente dá. É diferente, meu irmão. As coisas são diferentes. Lá fora, quando o problema vem, você tem que ficar triste, você tem que ficar preocupado, depressivo. A Bíblia diz que quando o problema vem, aqui dentro, é motivo de toda alegria. É diferente, irmãos. É diferente. Lá fora, os maiorais, as autoridades dominam. Jesus disse, quem quiser tornar-se grande, tem que servir. Aqui dentro é diferente, irmão. Diga para o seu irmão, aqui dentro é diferente. Aleluia. Não é assim entre nós. Quem quiser tornar-se grande. Lembra que Jesus está falando para discípulos que estavam ainda se achando muito inferiores. Estavam se achando indignos. Eles estavam escandalizados porque Tiago e João estavam querendo sentar do lado de Jesus no reino. E eles, meu Deus, quem somos nós? Jesus disse, você quer crescer, você quer ser alguém, você quer ser melhor na vida, crescer, sirva. Quem quiser tornar-se grande, deve ser como aquele que serve. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Aleluia, veio para servir. Tem um texto muito parecido com esse em Lucas, eu queria que você abrisse lá. Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 24. Jesus vai ensinar coisas muito parecidas aqui, só que você vai ver que é um contexto bem diferente. Jesus está aqui em outra época do seu ministério, falando motivado por outras situações, mas ele ensina praticamente a mesma coisa, trazendo alguns princípios a mais para a gente. Amém? Aqui no versículo 24, Lucas capítulo 22, versículo 24, diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Aleluia. Diga de novo, diga comigo, eu não sou assim. A gente tem que ficar muito consciente dessas coisas. Nós somos diferentes mesmo, meu irmão. Deus nos fez para sermos diferentes. Filipenses diz que nós somos como luzeiros, brilhando no meio de uma geração incrédula e pervertida. A gente faz a diferença. Somos luz da terra, sal desse mundo. Amém? Vós não sois assim, versículo 26. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois... Desculpa, vamos ler até aqui, o 27 está bom. Eu só quero que você perceba o contexto aqui. Como eu te disse, não é a mesma passagem de Mateus capítulo 20. Jesus ele estava aqui na última ceia. Se você ler um pouquinho antes do que estava acontecendo aí, Jesus acabou de identificar que havia um traidor entre eles. E aí a Bíblia diz que os discípulos começam a uma discussão entre eles, tentando identificar quem era o traidor. Porque agora, depois de alguns anos andando com Jesus, eles não estavam se achando mais tão inferiores assim. Eles agora, pelo contrário, estavam discutindo, não, eu de jeito nenhum que eu possa ser traidor. Na verdade, e a Bíblia diz que depois disso, eles começam a discutir entre eles quem seria o maior. Olha que mudança. Estavam lá antes, naquela história lá de Tiago e João, discutindo, porque eles não se achavam dignos de sentar do lado de Jesus. Mas agora, eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. E Jesus, ele faz a mesma pregação. Eu gosto disso, meu irmão. Jesus repetia algumas pregações, sabia? Isso é muito bom para a gente que é pregador. E a gente fica mais à vontade de repetir algumas coisas para as pessoas. Paulo mesmo diz que é segurança para os outros.
Jesus se vê aqui diante de uma situação bem diferente daquela outra, onde eles não estavam se sentindo inferiorizados, mas na verdade estavam meio orgulhosos agora, discutindo quem era o maior, e ele lembra, ó, deixa eu dizer uma coisa a vocês, lá fora, deixa eu lembrar algo, lá fora, os dominadores, os governadores, as autoridades exercem domínio, mas aqui dentro é diferente. Aleluia! Não é assim entre vós. O maior deve ser como aquele que serve. Eu quero que você perceba a diferença nisso aqui que Jesus está falando. Lá em Mateus 20, ele diz, aquele que quiser tornar-se grande. Ele não está falando exatamente de alguém que já é grande, mas alguém que quer crescer, alguém que quer melhorar. Ele diz, quem quiser tornar-se grande, vai servir. Mas aqui ele diz, quem já é grande, tem que servir também. Porque servir, meu irmão, independe de posição de autoridade, servir independe de patente que você carrega, servir independe de quantos anos de crente você tem, de quanto tempo você está na igreja, servir é para quem já é grande e é para quem quer ficar grande. Servir é para todos. Jesus disse, quem é o maior? É quem está na mesa, sendo servido, ou quem está servindo às mesas? Naturalmente falando, e ele mesmo responde, o maior é quem está sentado à mesa. Quem está sendo servido. No mundo é assim. Mas Jesus disse, entre vocês, eu sou como aquele que serve. Meu Deus do céu. Ele veio para servir, irmão. Ele veio para mostrar que servir não é algo apenas para aqueles que não cresceram ainda. Servir não é algo para algumas pessoas. Jesus veio como um exemplo para todos nós. Independente da posição que você esteja, independente do nível social que você tenha, independente de quanto é o teu contra-cheque, o saldo da tua conta, de qual a tua posição nessa igreja, você foi chamado para servir as pessoas. Porque servir as pessoas é servir a Deus. Amar as pessoas é amar a Deus. Eu não posso amar a Deus, servir a Deus, ignorando as pessoas. Esse é o exemplo que Jesus veio nos dar. Servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Amém? Sabe, querido, tudo que Deus colocou na sua vida, tudo que Ele te deu, tudo com aquilo que Ele já te abençoou, é sim pensando em você, mas não é só pensando em você. Quando Deus nos abençoa, é por isso que a Bíblia diz que Ele dá infinitamente mais, abundantemente além do que a gente pede, do que a gente pensa, porque não é só para a gente, Ele dá transbordando, sobrando, para abençoar sim a nossa vida, mas abençoar também quem estiver perto da gente. Ele disse a Abraão em Gênesis capítulo 12, Abraão, eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou te abençoar, mas seja você uma bênção. O Senhor te abençoa, querido, para que você possa ser uma bênção para alguém. O Senhor te dá além do que você precisa, para que você possa suprir a sua necessidade e a necessidade de alguém que tenha necessidade também, perto de você. Transbordando na nossa vida. Lá em Lucas capítulo 5, você conhece bem a história, Jesus ele pediu o barco de Pedro emprestado para pregar, e no final da pregação, a multidão começa a dispersar, e Jesus disse, e aí Pedro, pescou? Pedro disse, passei a noite pescando, mas não consegui nada. Jesus disse, vai lá, leva o teu barco, lança a tua rede, que vai dar certo. Pedro disse, Senhor, naturalmente falando, eu sei que não dá não, mas sob a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Aí Pedro foi, levou o barco, jogou a rede, e você conhece a história. A Bíblia diz que a rede veio tão cheia que estava a ponto de se romper, de se rasgar. Aí Pedro teve que fazer sinal para a gente que estava, outros pescadores que estavam na praia, para eles virem ajudar. E aqueles pescadores vieram, e a Bíblia diz que eles dividiram os peixes. Irmão, eu não sei quem eram esses pescadores, eu não sei se eles ouviram a pregação de Jesus. Com certeza eles não emprestaram barco para Jesus, não participaram de nada, mas só porque estavam perto de Pedro.
Eles usufruíram daquilo que Deus tinha dado para ele. Ei, vai ter gente que vai ser abençoado só porque vai estar perto de você. Receber do que transborda na tua vida. Aleluia! Em Hebreus capítulo 5, a palavra diz assim, olha, pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. Já deviam ser mestres. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Falando para algumas pessoas, o escritor de Hebreus diz, olha, pelo tempo que vocês estão ouvindo a palavra, vocês já deviam estar prontos para ensinar os outros, para transmitir aos outros. Existe uma expectativa em Deus, querido, que até o conhecimento que a gente recebe da palavra não seja só para a nossa vida. Seja para que a gente transmita, ensine para outras pessoas. Tudo que você está recebendo aqui, você não pode ser como uma cisterna, só juntando, só juntando. Você tem que ser um rio que passa por você, te abençoa, mas alcança outras pessoas. Amém? Em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo diz para Timóteo, o que de minha parte ouviste e através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Até o conhecimento da palavra que nós temos recebido não é só para a gente. É para que a gente passe para outras pessoas. É para que a gente abençoe outras pessoas. Vão ter pessoas chegando perto de você, irmãos, para ouvir uma palavra, para ouvir um conselho da sua vida. E eu vou te dizer, você tem palavra suficiente para abençoar alguém. Deus conta com isso. Deus espera isso de você. Amém. Tudo o que nós recebemos de Deus, seja bens materiais, seja conhecimento da palavra, seja uma experiência que a gente passa com o Senhor, tudo isso serve para a gente abençoar os outros, para a gente servir aos outros. E a gente tem que ter essa consciência. A nossa vida, ela não deve ser vivida só para nós mesmos. Porque se eu não sirvo as pessoas, se eu não amo as pessoas, eu não posso dizer que amo a Deus. Amém, irmãos? Tiago chega a dizer, no capítulo 4, versículo 3, ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares nos vossos próprios prazeres. Se a gente pede só para nós, a gente nem recebe. Temos que entender que o que vai chegar na nossa vida não é só para nós. Não é só para nós. Deus supre as nossas necessidades, Deus dá mais do que a gente precisa, para que sobre mesmo, para que transborde, para que você faça sinal para quem está na praia, ó, tem peixe sobrando na minha vida, vem participar daquilo que Deus tem colocado na minha vida. Amém, irmãos? Aleluia! E é por isso que a gente serve as pessoas, irmãos. Porque um dia nós somos assistenciados por Deus. Um dia essa palavra nos alcançou e agora a gente quer levar dessa palavra para outros. A gente quer transmitir dessas bênçãos que nós estamos recebendo para outras vidas. A gente precisa, eu vou te dizer, eu e você, nós fomos criados para servir uns aos outros. O corpo de Cristo, ele vive, ele foi arquitetado dessa maneira. Em Efésios capítulo 4, quando Paulo estava escrevendo sobre o corpo, ele diz no versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Na Nova Versão Transformadora, lê assim, cada um, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais partes a crescer. Que coisa maravilhosa, irmão. Quando eu estou cumprindo a minha função no corpo de Cristo, quando eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, eu estou servindo as pessoas e ajudando as pessoas a crescerem. E isso vai gerar crescimento para mim. Porque quem quiser tornar-se grande, quem quiser crescer, deve servir. Servir é o primeiro princípio para o crescimento, irmãos. Servir é um passo inicial para quem quer crescer espiritualmente, para quem quer amadurecer espiritualmente, para quem quer tornar-se alguém de destaque diante de Deus.
servir uns aos outros. A Bíblia fala muito, em 1 Coríntios, capítulo 14. Não precisa você abrir, você conhece esse texto, para a gente ganhar tempo. Mas em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 12, ele diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Olha que interessante. Ele diz: você deseja os dons? Procure progredir, procure crescer para que a igreja seja edificada. A gente cresce para fazer os outros crescerem. A gente melhora, a gente amadurece, sim, para a nossa vida, mas também para fazer aqueles que estarem perto de nós crescerem juntos conosco. Ele ainda diz lá no versículo 13, pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. É interessante porque nesse capítulo aqui, Paulo está dizendo, olha, quem fala em outra língua, ele está edificando a si mesmo. O falar em língua, ele traz uma edificação pessoal. Mas ele diz, quem fala em outra língua não deve se satisfazer só nisso. Deve orar para que possa interpretar, para que não só você seja edificado, mas para que você possa edificar os outros. Por mais que Deus nos dê uma ferramenta para nos edificarmos, a gente tem que nos edificar pensando em edificar os outros. No versículo 26 desse capítulo 14, lá de 1 Coríntios, ele diz, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, um tem revelação, um tem língua, outro tem interpretação. Isso aqui, irmãos, chamou a minha atenção, porque sabe o que Deus precisa para que você possa servir as pessoas? Ele só precisa que você use daquilo que você tem. Uns vão ter salmos, outros vão chegar aqui e ter doutrina, ter uma palavra para falar. Mas eu vou te dizer, irmão, tem gente que chega aqui e tem um sorriso para dar. Tem gente que tem um dom de dar sorriso. Eu não sei se você já percebeu isso. Tem um sorriso diferente, você não consegue ficar sério quando aquela pessoa sorri. Mexe por dentro, é uma coisa natural. Tem gente que tem uma habilidade de dar um abraço, que você se sente amado com um abraço. Eu não sei qual é o dom e a habilidade que Deus te deu. Eu sei que você vai usar o que você tem para servir os outros, irmãos. Você já tem tudo o que você precisa para ser uma bênção. Uma bênção nessa igreja. Porque o melhor lugar para a gente começar a servir é dentro da nossa igreja, irmão. Quantas oportunidades a gente tem aqui de servir uns aos outros, de abençoar uns aos outros, de levantar uns aos outros. Chega aqui, querido, não fica só olhando para o púlpito esperando receber. Olha para os lados, vendo, procurando oportunidades para dar. Começa a olhar se tem alguém cabisbaixo perto de você, precisando de uma palavra, de um abraço. Servir é procurar as necessidades das pessoas e tentar supri-las. Aleluia! Deus é muito bom, irmão. Todo mundo foi chamado para servir. Sabe, eu tinha um pouco, eu sempre entendi isso, mas eu tinha um pouco de dificuldade de perceber como é que uma autoridade serve alguém que está debaixo da autoridade dele. Porque no mundo isso não existe. Não é assim? No mundo não existe. Se eu chegasse para você e dissesse assim, irmãos, a partir de hoje, eu vou conseguir uma pessoa que vai ficar com você, e essa pessoa, você não vai mais ficar preocupado com o que você vai comer, porque essa pessoa vai preparar comida para você, essa pessoa vai cuidar das suas roupas, vai lavar as suas roupas, essa pessoa vai organizar qualquer bagunça que você fizer no seu trabalho, na sua casa, ela vai estar perto de você o tempo todo, tendo cuidado para que você não tenha nenhum problema, para que você não corra em qualquer erro, essa pessoa vai estar perto de você cuidando de tudo. Que bênção, não é, irmão? Agora, seja sincero comigo, você pensa nessa pessoa como alguém que tem autoridade sobre você ou alguém que você tem autoridade sobre ela? Quando pensamos em alguém assim, a gente pensa em alguém sobre quem nós vamos ter autoridade. Não é assim? Uma pessoa que vai fazer isso tudo, com certeza ela não é autoridade sobre nós. Nós é que somos sobre ela. E é normal no mundo pensar assim, meu irmão, mas aqui é diferente. E eu entendi isso bem melhor no dia que Samuel nasceu. Porque, irmão, eu faço tudo isso para ele e eu sou o pai dele.
Sou eu que preparo comida, sou eu que ajeito a roupa, sou eu que limpo a bagunça, sou eu que estou o tempo todo servindo Ele. Mas eu sou a autoridade. Não é interessante que Deus, quando quis se mostrar Deus para nós, Ele disse que seria o nosso Pai. Até o Senhor nos serve, irmãos. Jesus é a imagem do Deus invisível. E Ele disse, eu vim para servir vocês. Isso não faz dele menor, isso não tira dele a autoridade que ele tem sobre as nossas vidas, mas Deus, ele tem interesse em nos servir. Se Deus faz isso, irmãos, quem somos nós para não servirmos uns aos outros? Precisamos servir, irmãos. Precisamos amar as pessoas. Precisamos investir o nosso tempo nisso. Precisamos investir de tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida para servir aos outros. Seja o nosso tempo, seja nossos recursos, seja os nossos conhecimentos. Não sei o que é que você tem. Eu sei que o que você tem, Deus te deu para você e para quem está perto de você. Deus te deu para que você possa suprir as necessidades das pessoas. Deus te deu para que você possa o tempo todo estar procurando o que as pessoas precisam e ser essa mão de Deus. Ser um apoio de Deus para essa pessoa aqui na terra. Se envolva, irmãos. Se envolva. Uma igreja como essa, ela tem muitas necessidades de serviço, de departamentos diferentes. Nós não podemos, querido, achar que a gente vai ser um bom filho de Deus, apenas vindo todo domingo para a igreja, sentando na cadeira, ouvindo a palavra e voltando. A gente não cresce fazendo apenas isso, a gente cresce servindo. Servindo. Procure a liderança dessa igreja, se coloque disponível. Olha, eu quero me envolver em algum departamento, eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar aqui, eu quero servir as pessoas com o que Deus tem colocado na minha vida. Pode ter certeza, não falta lugar, irmão. Não falta lugar. Às vezes as pessoas chegam e dizem, tanta gente numa igreja como essa, não deve estar faltando pessoas. Sempre está faltando, meu irmão. Sempre precisa. Você tem uma habilidade que Deus te deu, que é exatamente do tamanho da necessidade que essa igreja tem. Se envolve, querido. Se envolve. Deixa eu te contar um segredo. Tem um negócio, irmãos, que eu tenho certeza, que não está na Bíblia não, mas eu tenho certeza que foi Deus que criou, para gerar crescimento na nossa vida, para nos ajudar a dominar a nossa carne, para nos ajudar a amadurecer espiritualmente. Isso se chama escala. Passei 10 anos trabalhando no departamento de música na minha igreja. E tinha as escalas da semana para trabalhar. Meu irmão, que coisa maravilhosa. É espiritual a escala, viu? Porque é a escala que fazia com que às vezes eu acordasse no domingo de manhã, sem vontade de ir para a igreja. Mas eu lembrava, eu estou escalado. Vou ter que ir. Mesmo sem querer, vou ter que dominar a minha carne. Vou ter que colocar a roupa. Tenho que ir para a igreja servir as pessoas. Isso é espiritual, irmão. Isso é de Deus na nossa vida. Servir, se envolver em departamentos como esse, querido, vão te forçar a crescer mesmo nos dias que você não quer. Vai te fazer uma pessoa melhor. Vai ajudar você a dominar a tua carne. Amém? Se envolve, querido. Aqui as coisas são diferentes. Uma vez eu estava assistindo um programa de entrevistas e a pessoa que estava sendo entrevistada, ela tinha tido uma experiência trabalhando na Disney. E ela falou que na Disney, eles têm uma instrução dada pela liderança que os funcionários, eles precisam criar, pelo menos uma vez por dia, para alguém, o que eles chamam de um momento mágico. Tem um momento mágico. É uma coisa diferente que o funcionário vai fazer, que foge do padrão, que vai fazer com que aquela pessoa se sinta especial por estar na Disney. Então o funcionário vai chegar e talvez vai dar um algodão doce de graça para ela, ou vai pegar ela e furar a fila de um brinquedo e levar lá na frente. Vai fazer uma coisa diferente, fora do protocolo, para aquela pessoa se sentir especial, para que as pessoas que vão para a Disney entender que eles estão num lugar mágico. Eu vou dizer a você, irmão, quando as pessoas entrarem na igreja, elas têm que entender que saíram do mundo.
Elas têm que entender, quando elas passarem naquelas portas, elas têm que entender, rapaz, aqui a coisa é diferente. A coisa é diferente, as pessoas aqui, elas me abraçam, elas sorriem para mim, elas querem saber o que eu estou precisando, as pessoas estão me servindo, as pessoas estão dando do seu tempo, estão dando do seu dinheiro, estão dando das suas habilidades para servir aos outros de graça. Aqui é diferente, irmão. Quando alguém entrar por aquela porta, nós temos a obrigação de fazer essas pessoas entenderem que elas saíram do mundo. Saíram do mundo, elas têm que experimentar um pouquinho do céu aqui dentro. Aqui é diferente, e é você que vai proporcionar essa diferença. É você que vai fazer isso, se envolvendo, servindo uns aos outros, procurando as necessidades das pessoas, amando essas pessoas, e assim você vai estar amando ao Senhor. Porque amar a Deus é amar as pessoas. Servir a Deus é servir as pessoas. Ser fiel a Deus é ser fiel às pessoas que Deus colocar perto de você. Amém. Tem algum servo aqui? Você foi chamado para servir, irmão. Você foi chamado para servir. A Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele assumiu forma de servo. Assumiu forma de servo. Aleluia. É esse sentimento que tem que estar no nosso coração. Sermos servos uns dos outros. Diga para quem está do seu lado, eu quero te servir melhor. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, querido. O tempo que você dá para servir as pessoas é o tempo que você tem para Deus. A prioridade que você dá para servir as pessoas é a prioridade que você dá para Deus. O lugar que as pessoas têm na sua vida é o lugar que Deus tem para você também. Priorize o Senhor, querido. Priorize as pessoas. Sirva. Sirva. Amém. Derrame a sua vida em favor dos outros. Esse é o novo mandamento que Jesus nos deu. Não é mais amar aos outros como a nós mesmos. É amar aos outros como Ele nos amou. Acima da nossa própria vida. Acima dos nossos próprios interesses. Servir uns aos outros. Você ama ao Senhor? Apacente as suas ovelhas. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Somos gratos, Senhor. Somos gratos porque você instrui os nossos corações. Somos gratos porque a gente não está perdido aqui, a gente não está desamparado. Você nos deixou instruções claras para as nossas vidas, Senhor. Clareza, Pai. E é essa clareza que nós temos recebido todos os dias e queremos viver à luz daquilo que temos alcançado. Muito obrigado, Espírito Santo, por você tocar aos nossos corações, pela unção sobre as nossas vidas, pelo ensinamento que você nos traz. Nós queremos ser uma bênção para as pessoas. Queremos edificar uns aos outros, queremos colocar a vida dos outros até antes da nossa própria vida, Pai. Não queremos ter a nossa vida como preciosa, mas queremos dar prioridade ao que você dá prioridade, Pai. Queremos, Senhor, dar primazia ao que você dá primazia, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Nos ajuda a perceber as necessidades daqueles que estão perto de nós. Nos ajuda a suprir essas necessidades, Senhor. Queremos ser um braço estendido teu aqui nessa terra, Pai. Queremos olhar para as pessoas com os teus olhos. Queremos amar as pessoas com o teu amor. Queremos sorrir para as pessoas, Pai, para que elas possam perceber em nós uma embaixada tua, um representante teu aqui nessa terra, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Não vamos ter o nosso tempo como algo precioso, mas vamos sacrificar ele em função daquilo que você tem colocado diante de nós. Servir uns aos outros, servir a essa igreja, fazer essa igreja crescer e ser edificada. Muito obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Querido, eu declaro que você vai ser incomodado pelo Espírito. Incomodado pelo Espírito, a não ficar parado, a não ter tempo ocioso, a dedicar o tempo que você tem para servir uns aos outros, para fazer algo aqui nessa igreja, para fazer algo para o reino de Deus. Você pode servir em oração também, sabia disso? Quando Deus te acordar de madrugada, meu irmão, com um desejo de orar, sai da tua cama, vai servir ao Senhor em oração, ora pela tua igreja, ora pela liderança, ora pelos teus irmãos, deixa o Senhor te usar.
para servir as pessoas, seja aqui, seja na tua casa, onde você for, você é um representante dele. E Jesus servia. Amém. Você foi abençoado hoje? Graças a Deus.